Como seria para você descobrir um jeito de comer de uma forma diferente, talvez os mesmos alimentos que você come, e isso baixar a sua glicose, baixar o seu açúcar no sangue, hein? Sim, a ordem com que você come os alimentos, vegetais primeiro, ou carne primeiro, ou gordura primeiro, enfim, vai fazer diferença na sua glicose no final das contas. E aí, você sabe que ordem é essa? Você sabe se tem que comer primeiro a carne, ou a salada, ou fibra, ou gordura? Esse é o vídeo que pode ajudar você a controlar melhor a sua glicose depois da alimentação, sabendo exatamente a ordem em que você vai comer os alimentos. Olá, muito prazer, meu nome é Wellington Filho, sou especialista em nutrição e ajudo as pessoas a entenderem as suas doenças. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, esteatose hepática, pressão alta, artrite, artrose. Muitas vezes essas doenças fazem parte do mesmo caldeirão. Ou seja, da mesma forma que se gerou uma doença, se geram várias outras doenças. Eu digo até que as pessoas não morrem de diabetes, as pessoas elas morrem dos efeitos do diabetes, porque na verdade a pessoa que tem diabetes tem pressão alta, tem esteatose hepática, muitas vezes tem artrite, gota, doenças do coração. Eu ajudo e posso ajudar você a controlar tudo isso. Aproveite então para se inscrever aqui no meu canal. Manda aqui para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que tem diabetes, para uma pessoa que precisa da sua ajuda. Bom, então vamos lá. Se tivesse então uma ordem em que você soubesse que pudesse melhorar, por exemplo, aquelas curvas, né, da glicose, como é que é? A glicose, às vezes quando você come um alimento, né, um jantar, um almoço, ela faz isso aqui, ela dá aqueles picos, né? Ela dá aqueles picos e deixa a sua glicose lá em cima. Mas se você comesse de uma forma diferente essa mesma refeição, só mudasse a ordem com que você ingerisse. Eu sei que você gosta de comer tudo misturado, eu também gosto, mas a gente precisa de estratégia para melhorar, né? Quem é que não gosta de fazer aquele misturadão, né? Eu pelo menos gosto, eu pelo menos fazia muito isso, mas a gente precisa de estratégias agora para tentar controlar, a glicose e para, quem sabe, até reverter o diabetes. É isso que eu ensino e já ensinei mais de milhares de pessoas. Depois que passou de 10 mil, eu parei de contar. Milhares de pessoas a entenderem e a reverterem o diabetes tipo 2 e melhorarem muito os números do diabetes tipo 1, reduzindo em até 80% a quantidade de medicamentos. Então pense bem, quando você pega uma caneta aqui de uma outra cor, se você, por exemplo, comer na ordem que eu vou te falar aqui, por exemplo, você vai perceber que é possível baixar. Ao invés de dar essa curva, essa barrigada, ela pode se estabilizar e ficar de uma forma mais anatômica, menor, subindo menos. Quanto mais alto, mais risco você tem de atingir os seus órgãos, né, como rins, fígado, a córnea. Muitas pessoas têm a vista embaçada por conta disso. Glicose alta é como se fosse aquela flechada, né, que você dá nos seus órgãos. E é isso que a gente tem que evitar a glicose alta. É claro que o ideal é você criar uma estratégia de já na origem deixar de comer esses alimentos. Isso aqui não é uma licença para você, agora basta comer isso aqui primeiro e, enfim, eu vou melhorar a minha glicose. Não, porque no final das contas, a quantidade de glicose, você vai continuar ingerindo glicose, você precisa reduzir isso para que você consiga ter números normais, números mais interessantes e até fazer com que você reduza a quantidade ou elimine a quantidade de remédios se você tem diabetes tipo 2. Essa ordem de comer é tão poderosa que a Universidade Cornell, ela chega a falar, num artigo que ela publicou em 2015 pela Universidade Cornell, ela chega a dizer que a ordem com que você come pode reduzir, olha, em até 73% esses picos, e no caso da insulina, você pode reduzir em até 48%. Realmente é muito poderoso. Os pesquisadores chegam a dizer que a forma como você come essa ordem, ela chega a ser mais poderosa ou semelhante a remédios potentes para o diabetes. Um estudo muito poderoso de 2016 separou dois grupos. Ambos comeram a mesma comida, o mesmo tipo de dieta. Foi dito a um grupo que comesse do jeito que quisesse, na ordem que quisesse. E para o outro grupo, foi dito para eles que eles deveriam comer em determinado tipo de ordem, comendo tais e tais alimentos nessa ordem que os pesquisadores informaram para eles, que daqui a pouco eu vou falar para você. O grupo que comeu na ordem certa teve redução na hemoglobina glicada. Se você não sabe o que é hemoglobina glicada, glicemia,
glicose, açúcar no sangue, é tudo a mesma coisa. O fato é que a hemoglobina glicada, ela mede o seu açúcar no sangue nos últimos 3 meses. E nesse grupo que comeu na ordem certa, teve redução da hemoglobina glicada e essas pessoas começaram a reverter o diabetes. E o que você acha que aconteceu com as pessoas que não comeram na ordem certa? Eles não viram qualquer melhora na saúde. Continuaram do mesmo jeito. E aí, você quer continuar comendo do mesmo jeito? Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender por que isso acontece. Imagine que você vai fazer um churrasco aí na sua casa. E aí tem lá a churrasqueira. Se você coloca papel ou carvão ou madeira verde, o que vai queimar primeiro? Bom, a resposta é clara, você sabe, o papel queima muito rápido. O carvão também queima rápido, mas não tão rápido quanto o papel. E é claro, aquela madeira verde, até ela ressecar, enfim, queimar, demora muito mais. Eu estou fazendo aqui uma analogia de carboidratos, de proteínas e talvez de gorduras ou fibras. Mas nessa história toda, quem é o papel, quem é o carvão e quem é essa madeira verde? Bom, vamos pensar aí nesse carvão, nessa madeira verde que demora a queimar, como sendo as proteínas, gorduras e fibras. Então, se você come saladas, se você come carnes antes dos carboidratos, sim, sabe aquele prato de arroz com feijão e tem lá o ovo, tem lá a carne, tem lá a salada? Se você come primeiro a carne com a salada ou a salada com a carne e depois o arroz e o feijão, o impacto na sua glicemia será bem diferente se você comer, por exemplo, o arroz e o feijão primeiro e lá no final, como é costume às vezes, né? A pessoa deixa o melhor para o final e a pessoa vai lá e come a carne, o impacto será diferente. É como se você colocasse lá na sua churrasqueira primeiro o papel para queimar. Vai ser muito rápido, a sua glicose vai subir muito rápido se você comer primeiro os carboidratos. Mas quando você come a carne primeiro, com a gordura, com a salada, que contém o quê? Fibras, a carne que contém proteínas, que é como se fosse esse carvão, que demora um pouco mais a queimar, como se fosse esse pedaço de madeira verde que demora a queimar, e o papel lá por último, aí sim você terá esse efeito positivo na sua glicemia. Eu sei que é difícil às vezes você se desacostumar, né, de você ter aquele hábito de comer tudo junto e misturado, enfim. É claro, mesmo nos estudos, quando você come e o seu prato tem mais proteínas e tem mais saladas e menos carboidratos, mesmo misturado, o efeito pode ser parecido. O ideal é que você coma mesmo as carnes primeiro com as gorduras das carnes ali e as saladas que contêm muitas fibras. Elas vão criar como se fosse uma barreira, elas demoram a queimar, porque o papel, né, ou o carboidrato vai estar lá em cima na ordem, é como se fosse colocando, você coloca primeiro ali a madeira verde, depois você coloca ali depois o carvão e lá no comecinho o papel. Então o impacto no seu organismo será bem menor na sua glicose, nessa subida que é muito perigosa para os seus órgãos ter a glicose alta. É claro, é como eu sempre digo, o ideal é você reduzir a quantidade de alimentos que você come. Quando você come, por exemplo, um alimento proteico, né, com bastante proteína e come uma sobremesa, o impacto é 1. Quando você simplesmente não come nada proteico, com gordura, com fibras, e come essa mesma sobremesa ali no meio da tarde, né, ou seja, sem ter comido nada antes, o impacto na sua glicemia vai lá no céu, vai lá nas alturas. Então é por isso que a gente recomenda sempre também a pessoa só vai comer uma sobremesa, e é claro, pouco, e não é uma liberação, está liberado para comer sobremesa se você comer nessa ordem. Não, porque vai ter o impacto também. Mas quando a pessoa quiser essa sobremesa e puder comer essa sobremesa, coma depois dessa refeição proteica que eu ensinei aqui nessa ordem. Então, da próxima vez que você sentar aí na sua cadeira, na sua mesa, para você comer num restaurante, você vai comer o que primeiro? Bom, é claro, se você quiser achatar a curva da glicemia. Se você quiser colocar a glicemia lá no céu, você pode tudo. Aqui é só uma dica importante e científica para te ajudar a controlar a sua glicose, que é o que eu faço. Então, vegetais e proteínas primeiro e depois os carboidratos. E se você é diabético, pense sempre em reduzir ao máximo a quantidade de carboidratos, especialmente os carboidratos processados.
Nesse vídeo você aprendeu, você entendeu que é possível baixar a glicemia, reduzir os picos de glicemia, simplesmente mudando a ordem com que você come ou a quantidade dos tipos de alimento que você come. É como se tivessem duas pessoas na mesma mesa, com a mesma quantidade de comida, mas a ordem com que um come e o outro come, vão fazer com que a glicemia de um possa ficar mais baixa, menor, reduzida do que o outro. Bom, essa dica só vai fazer sentido se você se inscrever no canal. Também, né? Mas só vai fazer sentido para você se você colocar em prática. Então inscreva-se aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ajude outras pessoas a entenderem como controlar o diabetes, como se curar de doenças que muitas vezes nem precisariam, né, de remédios, de medicamentos. Clique aqui embaixo nos meus links, tem vários links importantes que vão ajudar muito você a entender a sua doença, a reverter a sua doença, controlar a sua doença e fazer com que você tenha muito mais saúde. Clique aqui embaixo. E lembre-se, inscreva-se agora no meu canal. Até o nosso próximo vídeo.